Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadisho, lembra-te do dia de Shabbat para santificar. Queridos amados, nós vamos hoje, nesse segundo comentário da Parashá Ekv, que quer dizer por causa, nós vamos examinar em Devarim, capítulo 8, a partir do Passuk 11. Amém? Então vamos ali, Deuteronômio 8, 11 em diante. Diz assim a palavra do Eterno: guarda-te que não te esqueças do Eterno teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Então, veja bem, queridos, nesse trecho aqui de Deuteronômio 8, de 11 a 17, está dizendo assim: não esqueças do Eterno seu Deus, guarda-te de esqueceres dele, né? Porque quando você, né, o povo de Israel, aqui, aquele conselho, aquela palavra, quando você chegar na terra e fores farto, teu coração fica elevado e corres o risco de esquecer o Eterno e dizer que tudo aquilo aconteceu por causa da tua força e da fortaleza da tua mão. Então é isso que está dizendo aqui, para o povo não pensar que eles estão ali na terra, que vão entrar na terra, vão conquistar a terra e depois pensar que foram eles que fizeram isso e não o Eterno. Então aqui, a primeira coisa, meus irmãos, nós entendemos que nesse discurso de Moisés está fazendo várias advertências sobre dois grandes pecados que havia na terra de Canaã. Era a idolatria e a imoralidade. Principalmente agora, nesse trecho que nós estamos falando, está falando da idolatria. Nesse caso aqui, irmãos, você veja bem que ele está falando que quando a pessoa entrar lá, e muita gente tem essa noção de que, só para a gente contextualizar, muita gente tem a noção que idolatria é a pessoa que se curva diante de uma imagem de pedra ou de madeira. Não é só isso que é idolatria, né, queridos? Aqui nesse texto está falando também de um tipo de idolatria, que é quando a pessoa diz no seu coração que ela conquistou alguma coisa por sua própria força e não atribui essa força ao Eterno. É um tipo de idolatria que é chamado de egolatria. É a idolatria do ego. A pessoa diz que ela que conquistou, né? E tem outras idolatrias, né? Tem uma idolatria que diz que é a sorte, né? A sorte me ajudou. Você vê muito isso. Até pessoas, né, que falam do Eterno falam assim: foi sorte, né? Atribuindo que um benefício tenha não sido pelo Eterno, mas foi ao acaso. Então, meus irmãos, isso aí é um outro tipo também de idolatria. Qualquer coisa que atribui algum sucesso ou benefício a alguma coisa que não seja o Eterno é um tipo de idolatria. Amém? Então nós temos que entender que o Eterno está falando aqui para nós que nós não podemos, né, deixar de atribuir força única e exclusivamente ao Eterno, por todos os benefícios que Ele nos faz. Amém? E quando que começou essa história de idolatria, né? A idolatria, meus irmãos,
ela, primeiramente, quando o Eterno se apresenta, né, ao seu povo, né, e vai ali se apresentando, se fazendo os milagres, o povo vê no Eterno o Rei. Ah, que maravilha! É o Rei do universo. Amém? E com o passar das gerações, e começa a entrar na mente daquelas gerações que um rei também tem seus ministros. E ali, meus irmãos, começaram a pensar: o Eterno, na sua bondade, ele toma decisões, ele é o rei, mas aquelas decisões vão descendo, descendo, descendo até chegar às pessoas através dos seus ministros. E quem eram os ministros que eles se referiam do rei, que é o Eterno? Eles se referiam, né, já com sentimento de idolatria, se referiam aos astros, ao sol, à lua, às estrelas, amém? A todo esse tipo de exército dos céus, né, que é um tipo de idolatria. Tanto é, meus irmãos, que existe uma expressão, né, quando a gente vai falar de idólatra ou pagão, né, que é o Avodei Ra Kohavim, ou seja, adoradores de estrelas. Por quê, irmãos? Porque quando o povo começa a querer adorar os ministros também, ministros entre aspas, né, irmão? Porque o Eterno não precisa de ministros, ele faz a obra ele sozinho. Nós somos apenas, né, ministros no sentido de nós, seres humanos, mas a honra e a glória é só dele. Mas aqui eu estou falando dos ministros astros, estrelas. Então, eles atribuíam força a esses ministros. Isso aí não pode, né, irmãos? Na verdade, toda a honra e toda a glória, toda, 100%, é do Eterno. Amém? Então não tem essa. Assim que começou essa situação de idolatria, que começaram, né? Até hoje você vê em línguas, né, a questão da idolatria. Por exemplo, no inglês, né, que fala da segunda-feira Monday, né, Monday, que na verdade é o dia da lua, e o domingo, como eles falam, Sunday, o dia do sol, o sábado como Saturday, o dia de Saturno. Então, quer dizer, essa idolatria dos astros ficou muito impregnada nas nações, né? E o povo de Israel, ele tem que se livrar dessa situação, e nós, nosso povo, nós pertencemos a esse povo, pois estamos também ali enxertados na oliveira, que é Israel. Então, nós temos que, como enxertados, nós temos que estar atentos a essa realidade. E é importante que nós vejamos aqui, amados, que esse pecado da idolatria tem uma solução, que o Eterno diz aqui no próprio versículo seguinte ao 17. Amém? No 17 que nós lemos, ele diz assim: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Mas no verso 18, o Eterno diz o seguinte: antes te lembrarás do Eterno teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, a palavra para nós, irmãos, é que devemos sempre lembrar que tudo que acontece é determinação do Eterno, amém? Em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Então, nós temos que saber, irmãos, que toda a força deve ser atribuída ao Eterno. Nos lembrar disso, porque a palavra aqui é: antes te lembrarás. Então, nós não podemos esquecer disso. Antes nos lembrarmos de qualquer benefício que vem em nossas vidas, é única e exclusivamente motivado pela bondade, misericórdia e generosidade do Eterno para conosco. Amém? E eu queria contar uma história para os irmãos, né? Tinha um senhor, para a gente entender esse contexto, tinha um senhor que ele, um velhinho, mais de 80 anos, e ele começou a sentir falta de ar. Dentro daquele contexto de pandemia, né, de uns tempos atrás, ele começou a sentir falta de ar. E todo mundo ficou preocupado. O que vai ser daquele senhor
Será que ele pegou o vírus, né, que estava contagioso? E ali, meus irmãos, ele foi para o hospital, fez os exames e Baruch Hashem, ele não tinha nada daquele vírus que estava contagiando todo mundo, mas como ele estava com falta de ar, a equipe médica achou por bem deixá-lo no balão de oxigênio para poder melhorar toda a sua respiração, né? toda a oxigenação, enfim. No dia seguinte, ele recebe alta, né? Amanheceu melhor, já estava em condições, já estava respirando melhor e recebe a alta. Só que aquele moço, aquele velhinho, ele não tinha o convênio de saúde, né? O plano de saúde, né? Dependendo do país, é convênio, é plano, mas enfim, ele não tinha isso. E ali, aquele hospital chegou para ele, e nesse país, obviamente, não tinha o SUS, né, como tem aqui no Brasil, mas em outros países não tem essa situação. Então o hospital chegou para aquele velhinho e disse assim: olha, que bom que o senhor está bem, o senhor agora vai receber alta. E veio uma conta para aquele velhinho, né? O equivalente, mais ou menos, eu vou trazer aqui na moeda real, mas o equivalente a 10 mil reais. Né? Então o médico chegou para aquele velhinho: olha só, aqui está a conta do senhor, são 10 mil reais por essa noite, porque o senhor ficou internado, ficou ali no balão de oxigênio, e ali a gente foi fazendo toda aquela recuperação do senhor, custou isso. Tá? O velhinho começou a chorar, meus irmãos, começou a chorar direto. E aquele médico, vendo aquele velhinho chorando, falou assim: eu sei que é difícil, parece muito caro, mas o senhor tem que entender, é o preço, né, do oxigênio, enfim. E aquele velhinho, com o olho marejado ainda de lágrimas, ele chega para o médico e diz assim: o senhor não entendeu. O médico ficou assim perplexo e ele diz: o senhor não entendeu. Eu não estou chorando por causa do preço. Eu estou chorando é porque eu fiquei uma noite no oxigênio e o senhor está me cobrando 10 mil reais? E Deus, eu que já tenho mais de 80 anos, e eu respiro há mais de 80 anos o oxigênio, e Deus nunca me cobrou nada. Eu estou chorando pela bondade de Deus em cada minuto da minha vida. Como que Ele me dá essa graça de poder respirar sem gastar um tostão durante mais de 80 anos. Inclusive agora que eu estou falando com o senhor, eu estou respirando, mas não estou pagando nada. Então, meus irmãos, essa é a nossa lição. Que nós possamos exaltar, reconhecer, lembrar, que é o que está aqui na Torá, lembrar, nunca nos esquecer da bondade, da generosidade e sempre atribuir a força a Deus, ao Eterno, por todo o bem que acontece em nossas vidas. Todo e qualquer bem, não é a sorte, não é a gente, não é nada disso. É nada mais, nada menos do que o Eterno tendo piedade de cada um de nós, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua generosidade. Ele tem feito isso por nós. Então, que não venhamos atribuir a força a mais nada, somente ao Eterno, que nem aquele velhinho, amém? Que ele viu que com mais de 80 anos, ele reconheceu quão bondoso o Eterno foi para com ele, amém? Então, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.